Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo ao Quinta das Meditações, nosso programa que já tem 2 anos praticamente, está aqui desde o início da pandemia, fazendo esse trabalho todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, que é hipersensibilidade, pessoas hipersensíveis ou pessoas altamente sensíveis, conhecido como PAS, ou impactas também, que é outro termo conhecido, ou pessoas, vamos colocar assim, médios, mas médios de hipersensibilidade. E aí eu vou trazer para vocês uma introdução a respeito desses tipos de pessoas, né, que a gente vai conhecendo e vai acessando, e trazer alguns pontos que pode auxiliar na nossa percepção do que acontece às vezes conosco ou com as pessoas à nossa volta, tá? Antes de a gente começar, nós vamos fazer uma equalização do nosso campo, uma respiraçãozinha inicial só para mantermos todos na mesma frequência, e a partir dessa respiração a gente vai vir para os estudos, depois a gente vai para a nossa prática, tá ok? Então vamos fechar os nossos olhos, alinhar a nossa coluna, trazer atenção nesse momento para o nosso corpo físico, e vamos fazer uma respiração profunda, enchendo o peito de ar, trazendo a presença por aqui e por agora, sentindo todo o nosso corpo físico. Solta o ar, contrai, começa já a trazer a percepção para dentro de você, nessa contração, nessa conexão profunda entre você e aquilo que você chama de Deus, entre a sua espiritualidade. Inspira. Nessa inspiração, expanda-se, familiarize com esse movimento de expansão da consciência, no qual você conecta toda a sua energia interna com o prana, que é esse alimento que temos em abundância em nosso mundo. Solta o ar, direcione essa energia que já foi utilizada para você para ser reaproveitada em outro local, fazendo o ciclo natural da natureza de aproveitar e reaproveitar todas as coisas existentes nesse universo. Inspira. Nessa inspiração, a gente já nos abre de forma consciente e pede auxílio a todos os nossos guias espirituais, mentores, todos aqueles trabalhadores da luz que nos acompanham, para nos auxiliar dentro desse trabalho. Solta o ar. E dentro do nosso quarto íntimo, nós conectamos entre o mundo espiritual e o mundo material. Ativamos a nossa glândula pineal, abrimos o nosso terceiro olho e aumentamos a percepção de todo o nosso campo eletromagnético. Inspira. Nessa inspiração, nós visualizamos através do espectro de luz e de cores os nossos 7 chakras, transitando pelo violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, e nos ancorando na base da nossa coluna. Solta o ar, contrai, ativa essas cores de baixo para cima, transitando entre o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, nos conectando ao topo da nossa cabeça, ao chakra de 1000 pétalas, na ativação central entre o mundo espiritual e o mundo material. Inspira e vamos ativar intencionalmente as nossas 7 glândulas endócrinas. De cima para baixo, ativamos pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários e suprarrenais. Solta o ar. E de baixo para cima, nós ativamos suprarrenais, testículos e ovários, pâncreas, timo, tireoide, hipófise e pineal. Inspira mais uma vez. Mantenha-se expandido o máximo que conseguir. Depois respire normalmente. Nesse momento, nós agradecemos toda a egrégora presente, encarnada e desencarnada, todos os espíritos de luz que nos acompanham, e solicitamos sustentação para todos os acessos desse conhecimento, nesse aqui e nesse agora. Que a luz divina esteja presente em cada coração, que o grande Espírito nos conduza e nos acolha
dentro de nossas questões e que possamos nos sentir apenas uma só consciência, uma só unidade, um só pensamento, uma só emoção. E que isso se manifeste, e que isso se manifeste nesse aqui, nesse agora, para todo sempre. Respira normalmente. E naturalmente vem abrindo os olhos. Vem vindo aqui, por agora. Nós vamos então hoje, dentro do nosso tema, falar sobre hipersensibilidade. Eu vou trazer uma visão, no primeiro momento, mais cartesiana, de conceitos e classificações dentro da psicologia do que é uma pessoa hipersensível. O que é uma pessoa que é mais intensa em suas emoções. Depois, eu vou trazer uma outra visão mais filosófica. Depois eu vou introduzir uma outra visão mais multidimensional, no qual nós vamos trazer conceitos, tanto da ciência, quanto da religião, quanto do ocultismo, quanto do autoconhecimento, quanto das experiências práticas e diárias de cada um, para tentar humanizar cada vez mais esse tema, que é um tema muito importante para o nosso dia a dia. Primeira coisa, quando se fala em pessoas hipersensíveis, nós temos que entender que essas pessoas, elas têm por natureza sentir numa escala de intensidade muito maior do que as outras pessoas do planeta. E já para conceitos didáticos, os hipersensíveis são apenas 15 a 20% da população mundial. Ou seja, somos poucos, né? Que tem essa hipersensibilidade mais aflorada. E aqui já cai numa questão. Por que só tem 15 a 20% de pessoas hipersensíveis num planeta desse tamanho, com 8 bilhões de habitantes? Por que é só essa porcentagem tão pequena? É um questionamento, né, que fica. E não é uma coisa tão comum. Normalmente, os hipersensíveis, desde a sua infância, passam por situações que eles se sentem fora da caixinha. Eles se sentem desconectados. Eles se sentem um peixe fora d'água. A gente pode pegar exemplos desde a infância, períodos escolares. Às vezes, claridade da sala de aula, dependendo de onde a pessoa sentava, ela já tinha uma irritabilidade natural, porque a luz que chegava para ela e ela sentia com mais intensidade, fazia ela ter uma reatividade, como ela não captava conscientemente o que estava provocando essa hipersensibilidade nela, ela reagia mais intensamente. Então, ela normalmente era uma criança mais reativa, às vezes mais explosiva, não gostava de conversar muito, normalmente mais introspectiva. Era uma criança, assim, normalmente que tinha ali as suas preferências, às vezes, de estar mais isolada, não tão em comunidade com as outras crianças. Preferia sempre ter 2 ou 3 coleguinhas do que normalmente ter 10, 15. Porque o próprio movimento de todo mundo, o próprio barulho da sala, o próprio local já era uma forma que ela sentia muito mais intensa as vibrações, as sensações. E ela foi crescendo, naturalmente, quando é uma pessoa mais hipersensível, e ela começa a ter no seu dia a dia situações que ela se sente extremamente, às vezes, esgotada energeticamente, sem motivo aparente. E aí algumas pessoas falam assim, os pais, as mães, às vezes, aqui, mas nossa, só quer ficar dentro do quarto, não quer sair, não quer fazer nada, não gosta de brincar com um grupo de ninguém, prefere ficar sozinho, e começa a olhar isso com um olhar de julgamento, no qual, em vez de ajudar, auxiliar, entender a hipersensibilidade da criança, coloca ela numa situação de menos-valia. E aí essa criança começa a sentir esses olhares, ela começa a perceber naturalmente esses pré-julgamentos, mesmo que não sejam falados, mesmo que não sejam, né, através das palavras ditas. E ela vai se tornando um adulto, se tornando adolescente. Na adolescência ela tem as suas preferências, ela não gosta às vezes de ir para balada, onde tem muita música, onde tem muita gente, ela se sente perturbada, irritada naquele local. Ela tem preferência a ficar mais conectada às vezes com a natureza, com ela mesma, com animais.
Ela se sente melhor, às vezes, com 2 ou 3 coleguinhas só no máximo, dependendo, ou 4. E ela prefere ter programas, assim, ditos mais introspectivos do que necessariamente os extrovertidos. E na fase, né, adolescência para adulta, ela vai vivendo outras transformações que, quando ela não tem contato, ela vai começando a trazer uma percepção de que ela tem uma coisa errada com ela, que ela é diferente de todo mundo. Por que ela não gosta de ficar em lugares cheios? Por que ela fica irritada com determinado som alto? Por que ela não gosta de determinados lugares, determinadas pessoas? Por que ela começa a se sentir mal quando está em determinado lugar? E ela começa a achar que tem um problema com ela, que ela que é o problema do mundo. Quando ela não consegue perceber essas manifestações naturais, né, da hipersensibilidade. Às vezes uma música que para muitos vão adorar e ela vai ver assim, né? Vamos pegar um exemplo, vai no churrasco, tá todo mundo pulando, dançando, tocando uma música lá, ela tá vendo aquilo que tá incomodando ela tanto, ela tá se sentindo tanto mal, que a vontade dela é de sair correndo daquele lugar. Só que ela não sai, às vezes, por medo de julgamento. E aí ela fica ali sofrendo naquele ambiente, faz mal para ela, e ela, quando ela chega em casa, ela passa mal. Ela se sente isolada, fica calada, entende? Não quer trocar mais, porque a energia dela foi tão sugada naquele local que ela sai estafada. Isso eu estou dando uns conceitos, uns exemplos mais superficiais, tá? E aí, quando ela vai percebendo que isso, essa hipersensibilidade dela é algo natural, e que ela tem que entender o que é isso, ela tem que aprender a lidar com isso, para ela se sentir capaz e autoconfiante naquilo que ela está fazendo, e ela começa então a procurar respostas, o mundo vai descortinando para ela todos os eventos, todas as coisas que ela viveu e que fazia parte do desenvolvimento dela. O que acontece? Chega um momento que ela começa a ter esse acesso e ela começa a aprender essas coisas, ela percebe que nada estava errado no mundo. Que, na verdade, é a capacidade que ela tem apenas de sentir, mais do que as outras pessoas. Só que dentro das hipersensibilidades, nós temos vários tipos de hipersensíveis, e um deles são os empatas. O que é um empata? Vem do termo de empatia, né? Empatia são aquelas pessoas que conseguem ver no outro e perceber o outro de uma forma tão profunda, tão intensa, que o outro não precisa nem falar nada. É um dom que os empatas têm de entrar dentro do consciente, entender todo o que acontece naquele universo mental que às vezes as pessoas não conseguem expressar, e naturalmente, por empatia, ele sente também o que o outro sente. E aí, às vezes, ele começa a pegar a dor do outro e transmutar sem saber que está fazendo isso e começa a sofrer com isso. E aí ele começa, às vezes, se ele não sabe, se ele não tem conhecimento, classificar aquela pessoa como uma energia ruim. Ah, Beltrano tem uma energia ruim. Ah, fulano tem uma energia ruim. Tipo assim, nós já estudamos aqui e vimos que não existe energia ruim, existe frequências diferentes. E quando a gente vai ampliando a percepção e está vendo que nós somos um empata ou um esponja também, que é outro nome, que uma bucha que capta, que suga as energias do campo alheios, e a gente começa a perceber que aquilo não diz de nós, a gente começa a ampliar cada vez mais o nosso conhecimento e ter clareza que nós podemos mudar a nossa realidade, nos perceber e principalmente nos preservar. E aí a gente começa naturalmente, a gente fala aqui, né, dentro dos nossos estudos, devolver o estresse que não é meu para o mundo. E isso, por impacto, é maravilhoso, porque quando ele alcança esse nível, ele começa a perceber essas coisas, ele começa naturalmente a se desenvolver as suas potencialidades, explodir dentro daquilo que ele tem como propósito de vida quando ele, né, tem no seu caminho evolutivo. E por que eu estou falando isso? Eu vou passar um vídeo para vocês agora, é um videozinho de 8 minutos, depois a gente vai para a nossa prática, falando de empatas especificamente, tá? Ele vai falar um pouquinho de hipersensíveis, mas ele vai entrar mais nessa questão dos empatas. Como que são, vai trazer 8 sinais para vocês dos empatas e como que eles se adaptam a esse tipo de manifestação, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. A Marina entrou aqui agora. Vou colocar o vídeo. Vou clicar aqui.
À primeira vista, parece que os empatas são pessoas frágeis e emocionais. Mas esta vulnerabilidade em sentir mais intensamente do que as outras pessoas é algo que você nunca deve tomar como uma fraqueza. Na verdade, os empatas são dotados de uma superpotência que vai além de apenas sentir mais profundamente. Isso é apenas um subproduto do seu verdadeiro dom. Eles vêm através das mentiras e do fingimento. Se você acha que pode manipular a sua natureza, tenha em mente que eles sabem o que você está fazendo. Qual é o dom primário de um empata? Os empatas podem nascer com uma capacidade elevada de sentir os sentimentos alheios. No entanto, esse não é o seu verdadeiro dom. O seu dom primário é a compreensão divina da psicologia humana. Isso lhes dá a capacidade de saber quando alguém está fingindo, mentindo, ou simplesmente não são quem eles disseram que eram. Algumas pessoas boas têm intenções cruéis, e os empatas podem reconhecer isso. A melhor maneira de explicar este fenômeno é: eles apenas sabem. É como se tivessem um outro par de olhos que podem ver as intenções. Eles sabem ler as pessoas e não são facilmente enganados. Sim, toda essa sensibilidade, às vezes, pode ser esmagadora, mas qualquer um se sentiria tão intenso se vissem o quanto as pessoas fingem e mantêm ao seu redor o tempo todo. As pessoas não mentem para os outros, necessariamente, mas mentem para si mesmas. As pessoas complicam tanto suas vidas, e se o mundo estivesse ciente de como é falso, quanto sofrimento é criado por causa dessa farsa, todos sentiriam a mesma intensidade que os empatas sentem. 10 razões para não mexer com um empata. Primeiro, empatas são basicamente detectores de mentira. Quando alguém mente, eles desligam certos movimentos do corpo subconsciente, dando pistas deste comportamento. Se você é um tipo de parceiro que não consegue controlar suas mentiras, não fique com um empata. Em breve, você vai desfrutar do sabor do seu próprio remédio. Formas comuns de identificar um mentiroso é o seu movimento ocular e a intenção de convencê-lo. A fim de mentir, eles têm que virar as costas para suas emoções. Isso cria um tipo de desarmonia que pessoas sensíveis podem perceber. No entanto, se você é um empata, você já sabe disso. Você apenas não sabe como explicar por que você sabe. Você apenas sabe. É o sentimento mais proeminente que você já sentiu em seu instinto. Segundo, não tente enganá-los. Os empatas sentem os sentimentos de outras pessoas muito mais do que eles gostariam. Por causa disso, eles sabem quando você está fingindo. Não tente esconder suas intenções cruéis em torno de um empata. Isso simplesmente não vai funcionar. É como usar um chapéu colorido. Eles têm um sentido, como a visão, que simplesmente vê as intenções. Assim como as pessoas veriam o chapéu colorido. Eles podem ver através do seu disfarce conivente. E muitas vezes não se aproximam também, porque eles também estão cientes de que você, obviamente, tem algum tipo de distorção mental. Terceiro, eles sentem seu ciúme. Pessoas empatas podem sentir quando você está com ciúmes deles. Você pode esperar que isso os faça sentir mais carismáticos e confiantes, mas isso não é verdade. Os empatas podem saber quando você está com inveja deles por algum motivo, e eles muitas vezes demonstram humildade para fazer você se sentir mais confortável. Quarto, eles sentem o ódio. Um dos sentidos mais predominantes que o empata sente é o ódio. O ódio é uma emoção tão negativa que dá uma energia poderosa. Os empatas são afetados por esse sentimento. Eles não ficarão feridos por causa do seu ódio, mas preferem não ter sua alma afetada por sua energia negativa. Eles não perdem o sono por qualquer ódio, que muitas vezes faz com que as pessoas os odeiem ainda mais. Eles estão confortáveis com quem são e não esperam ser mais que ninguém. Quinto, eles conhecem seus preconceitos.
Os empatas sempre saberão quando você tem um preconceito oculto e eles provavelmente perderão interesse em você. Isso porque eles veem as pessoas através de todas as camadas e sabem quem realmente somos no fundo. Rótulos não significam nada para eles. Pessoas empatas não estão interessadas em pessoas que são superficiais ou egocêntricas. Eles não respeitam as pessoas que deixam rótulos determinar como eles veem os demais. Sexto, eles sabem que você não está bem. Você está bem? Sim, estou bem. Não, você não está. Agora conte-me tudo. Se você já teve essa conversa com um amigo, talvez ele seja um empata. Os empáticos sabem quando você mente e também sabem quando você se sente mal. Ter um amigo que você possa conversar sobre as coisas é uma tremenda ajuda. Tire proveito das habilidades de cura do seu amigo e não minta para ele. Não tenha medo, eles querem ajudar. Sétimo, eles não gostam de bajuladores, os empatas detestam conversa fiada. Não elogie falsamente um empata para ganhar seu afeto. Eles odeiam isso e sabem o que você está tentando fazer. A habilidade mais poderosa de um empata é decifrar as ações e as intenções das pessoas. Eles percebem as camadas de sua psicologia, que nem você está ciente. Então, seja honesto com eles. É mais fácil. Oitavo, eles sabem quando você está no caminho errado. Se você tem um amigo empata e eles estão lhe dando avisos sobre os que você anda aprontando, é melhor ouvir. Eles são bons em prever um comportamento destrutivo em potencial. Eles conhecem o seu raciocínio subconsciente e sabem o que pode resultar disso. E eles vão te dizer se vale ou não a pena. Então é melhor reavaliar seriamente suas intenções. Nono, eles sabem quando você está tentando ser alguém que você não é. Os empatas têm a capacidade de ver o interior da pessoa. Eles apreciam suas qualidades e seus defeitos. Não há nada mais atrativo para um empático do que alguém que é verdadeiro consigo mesmo. Seja confiante em sua própria pele e não tente ser alguém que você não é, especialmente na frente de um empata. Eles se apaixonam pela congruência, porque sabem como isso é raro no mundo. Pessoas congruentes são como uma luta de ar fresco para eles. São como uma lufada de ar fresco para eles. Décimo, eles podem identificar a exploração. Você se lembra de quando era criança e queria alguma coisa, então você agraciava seus pais para conseguir o que queria. Não faça isso com o empata. É mais provável obter o que você quer dizendo logo de uma vez, em vez de tentar parecer merecedor. Eles vão deixá-lo fazer o seu jogo, vão circular em torno de você, até que você fique cansado de brincar. É engraçado para eles verem até aonde você vai. Essa leitura é de um texto de uma página que se chama O Segredo. A fonte é Britain's Life Coach Code. E tem no site do O Mundo de Gaia, WordPress. Interromper o compartilhamento aqui. E trouxe esses pontos de uma forma mais cartesiana, mas uma das maiores estudiosas das pessoas altamente sensíveis se chama Elaine Naron. Ela tem um teste na internet, depois quem quiser fazer, para saber se é uma pessoa altamente sensível ou não. Depois eu posso deixar o link também no grupo para vocês, se vocês quiserem entrar lá e fazer o teste, tá? São, eu não sei quantas perguntas agora, mas mais ou menos umas 16. Vocês conseguem ver traços de hipersensibilidade e de se é empata ou não. Numa visão mais macrocósmica agora, e multidimensional, e a gente vai entrar para a nossa prática, o que na verdade é uma pessoa hipersensível, o que é um empata, né? De uma maneira mais ampla. É uma pessoa que tem a capacidade de intuição, no qual ela não precisa que você fale. Ela capta tudo no campo, ela percebe, ela tem uma clara evidência sobre os seus pensamentos, suas atitudes, suas intenções, tudo aquilo que você irradia. A gente fala que
quando você conhece uma pessoa que é empata ou que é uma hipersensível, você não precisa tentar passar nenhum tipo de imagem do que você é, porque ela vai captar o que existe em você em profundidade. As coisas mais superficiais nunca chamaram a atenção de empatas. Status, nome, função, isso para eles, tipo assim, não faz sentido nenhum viver a nível de aparência. São muito mais profundos nas suas relações, são muito mais sinceros, porém são mais intensos também, né? O sofrimento do empata, de uma hipersensível, é muito mais ardente, vamos pensar assim, no psiquismo do que qualquer outra pessoa. Coisas que pareciam ser banais, por exemplo, tá no... Pega um exemplo bobo, tá num restaurante, se compra no final um sorvete, e aí seu sorvete cai. Normalmente ninguém ia ligar, ia lá, comprava outro, enfim. Para o empate aquilo é muito, muito, muito intenso. Às vezes ele sofre não porque o sorvete caiu, mas pela emoção que vibra nele a partir daquela ação, daquela situação. Então, a gente vai estudar esse mês de fevereiro todo. Essa é só uma introdução sobre hipersensibilidade, sobre empatas, sobre médiums. Nós vamos passar o mês de fevereiro num mergulho profundo desse mundo hipersensível em todas as ações que a gente vai fazer, tanto dos buscadores, quanto da Quinta das Meditações, tanto dos nossos cursos e das outras ações que nós temos programado. Nós vamos estudar esse mês de fevereiro inteiro sobre hipersensibilidade para a gente captar e trazer para a luz da consciência as informações que a gente precisa, tá? Então, essa foi uma introduçãozinha que eu trouxe aqui, que vai auxiliar vocês dentro desse processo. Para a nossa prática de hoje, nós vamos fazer algo que é diferente também, normalmente, do praxe que a gente faz. Nós vamos fazer uma prática de uma respiração que não é guiada, de uma meditação que não é guiada. Nós vamos dar a oportunidade de externar dentro de nós todas as sensações, emoções e percepções que nós vamos captar com a música que eu vou colocar. Então, a música que vai tocar, ela vai tocar durante um tempo e nós vamos ficar, no primeiro momento, concentrados só na respiração. E depois nós vamos deixar a nossa mente fluir para onde ela tem que ir. Vai ser um movimento íntimo agora, de cada um, particular e intransferível, de fazer essa conexão e deixar ir para onde tem que ir. Quando chegar o momento, eu chamo vocês de volta, tá? Mas vai ser uma experiência diferente do nosso praxe, do nosso rito normalmente. Vamos só começar, eu vou colocar vocês na primeira posição de coluna reta, olhos fechados. Aqueles que quiserem apagar a luz no seu ambiente, pode ficar à vontade. Nós vamos começar nesse momento só nos alinhando através da respiração. E aí eu vou deixar a música conduzir vocês dentro do processo de cada um. Então vamos fechar os nossos olhos, alinhar a nossa coluna. Vamos inspirar profundamente, trazendo o ar para dentro de nós, expandindo o nosso corpo e relaxando, soltando o ar. Mais uma vez, faça uma respiração leve e profunda. Terceira e última vez, inspira profundamente. Solta o ar. Deixa agora a sua mente vagar, comece você a fazer a sua conexão, a fazer o seu rito e a sentir todas as percepções mais profundas do seu corpo.
Inspira profundamente. Conecte a respiração novamente. Traga consciência para esse entrar e sair do ar. Sinta o dedo dos seus pés. Sinta o dedo das suas mãos. Sinta seu rosto. Engula saliva se desejar. Vai sentindo o dedo dos seus pés novamente. Faça uma respiração leve e profunda. E vem voltando para aqui e para agora. Cada um dentro do seu tempo. Vou chamando vocês pelo nome. Faça um sinal. Fernanda está de volta. Marcos. Regiane. Mariela não estou vendo. Alcione está de volta. Maíra também não estou vendo. Fernanda tá de volta. Lu também não estou vendo. Marina. Dá um oi. Deciane tá de volta. Ótimo. Shirley também não estou vendo. Vem voltando todo mundo. Vou fechar a gravação para nossa partilha. Para a gente ter mais liberdade, tá? Agradecer a todo mundo que ficou até o final. Até o nosso próximo programa.